Versículo 30. Assim, Leí foi incumbido pelo Senhor de proteger esse registro de Moisés e direcionado a cruzar as grandes águas logo após voltar da Babilônia, quando, nos primeiros dias do reinado de Matanias, a quem fora dado o nome de Zedequias, fora enviado juntamente com Gemarias, filho de Ilquias, a Nabucodonosor, com a mensagem do rei de Judá. Foi neste momento que Jeremias, o profeta, enviou aos cuidados de Elazar, isto é, por meio de Leí, uma carta aos principais anciãos de Judá e de Jerusalém, que estavam exilados na terra de Babilônia. Eis, portanto, que esse registro de Moisés fora novamente selado por Safã, pai de Leí, segundo a ordem procedente de Josias, o rei de Judá, para as posteridades de Israel e sua semente, tal como consta com pormenores no registro de Leí, porquanto seus escritos foram ocultos por ele e seus irmãos em uma caverna que se encontrava entre a planície montanhosa de Meara, ao leste de Sidom, e que mais tarde fora requerido a Leí que trouxesse consigo para esta terra de promissão. Versículo 32. Se deu então, quando Leí foi comissionado, que, estando ele dominado pelo Espírito do Senhor, lhe foi mostrado o livro selado de Moisés, o qual teria de proteger, e que lhe foi requerido que lesse suas páginas, vindo assim a compreender o que seu pai Safã havia lido anos antes ao rei Josias, referente à destruição de Jerusalém. Quando este rasgou suas vestes ante as profecias descritas pelo grande Moisés, as quais haveriam de ocorrer em todas as épocas até a vinda do Messias e depois dele até a consumação da plenitude dos tempos. Assim, com os demais registros que constavam nas placas de latão desde o princípio até Jeremias, foram requeridos pelo Senhor que Leí os trouxessem de Jerusalém a esta terra de promissão. Versículo 33. Não obstante, com o passar do tempo, o próprio livro da lei, excetuando-se o livro selado das profecias de Moisés, fora transcrito em muitos livros de latão, com o sábio propósito do Senhor para os dias do rei Benjamim, os quais foram distribuídos entre os sacerdotes do povo, dentre a nação nefita, para que eles pudessem lembrar da lei do Senhor e pudessem ensinar o povo a manter-se santos diante dos céus. Versículo 34. Por essa razão foi que meu pai Mormon resumiu dentre os 2 livros de Moisés somente aquele que fora selado e que jamais fora revelado aos filhos do convênio, por causa de suas iniquidades. Por sua vez, obtiveram conhecimento disso somente aqueles que verdadeiramente creram e buscaram conhecer os mistérios de Deus, e dele os receberam, contudo, lhes era proibido divulgar. Versículo 35. E agora, esse registro que nos antigos tempos tinha sido selado pelo grande profeta Moisés, é resumido nestas placas seladas de Mormon, para ser revelado somente no tempo designado do Senhor. Versículo 36. Além do livro selado de Moisés, encontra-se o registro dos atos dos 3 nefitas, escrito por Jonas, um dos filhos de Nefe, o qual fora escolhido por Jesus para ser o principal discípulo dentre os 12 que ele chamou. Também encontra-se um resumo das profecias de Samuel, o Lamanita, que se cumpriram entre meu povo,
escritas por Nefe, amando de Jesus, com a finalidade de servir de lembrete ao povo do convênio nos últimos dias, antes da vinda do Senhor a seu templo. Moisés 1, do 40 ao 42. Segundo Reis 28, do 8 ao 20. Versículo 37. Por fim,